Oi, meus amigos, mais um vídeo aqui no canal e mais uma análise aqui de prospectos. Com um vídeo, vamos falar hoje de Kingston Flames, sem muita enrolação, sem muito blá blá blá, porque a gente tem muita coisa para falar desse que é um dos calouros sensação da NCAA nessa temporada. Um cara que começou bem, né? Sem pouquíssima hype, sem pouquíssima falatória em cima dele e tá jogando num nível impressionante para qualquer jogador na real, não só para um calouro, não só para um novato, tá bom? Vamos falar dele aqui e é isso, tá certo? Tem muita coisa para falar, vamos tentar não estender tanto o vídeo e vamos com nós. Primeira jogada, uma jogada muito simples, ele recebe a bola na diagonal da cesta, aqui, e eu quero que vocês observem comigo durante todo esse vídeo, pessoal, como ele é um camarada que vive muito bem com poucos toques na bola. Ele consegue criar vantagem, consegue trabalhar com a bola nas mãos, mas ele lida muito bem com o jogo com poucos toques, poucos dribles, coisas mais diretas. Aqui é exatamente esse o caso, tá? Bola na mão, corta em direção ao meio da quadra, e a gente vai ver ele estancar, dar um step back, proteger muito bem a bola e tirar um arremesso difícil, tá? Num step back na meia distância. Qual a intenção dessa jogada? Qual a intenção de eu trazer essa jogada aqui para vocês? Vocês verem como ele rapidamente decide o que ele vai fazer. Ó. Ele pega a bola, rapidamente ele ataca o garrafão, um drible e arremesso. Aqui ele deu basicamente dois dribles, né? Pegou a bola, nem bateu ela, já atacou o garrafão, primeiro drible, segundo drible e sexta. Então ele não quer ficar enrolando, não quer bater bola, não quer fintar, vir pra cá, pra lá, ele quer objetividade. Esse é o jogo dele, tá? Agora a gente vai ver ele um pouco mais criativo, mas também muito objetivo no drible, ó. Ó, de novo, como eu falei no começo, ele tem uma criatividade com a bola? Tem. Vamos ver o que que ele faz aqui, ó. Ó, corta para um lado, muda de direção muito bem, e aí ele cria vantagem para atacar o aro e finalizar excelentemente aqui. Nem existe essa palavra, mas vamos lá. Ó, pegou a bola, fez a leitura, mandou o pivô abrir, corta para um lado, corta para o outro, mudou de direção e atacou. São dribles objetivos, são jogadas objetivas, são fintas decididas. O jogo dele é um jogo decidido, é um jogo de quem sabe o que vai fazer. Ele não começa a jogada sem ter noção do que ele vai fazer, ele começa tendo noção. Depois ele faz. É simples e objetivo. E isso que torna o jogo dele tão bom, tá? Tão bom. Porque ele sabe que se ele for um cara que se for querer ficar 10 segundos com a bola na mão, batendo bola, driblando, fintando, não sei o que, ele não vai render. Não vai ser eficiente. Ele não é o AJ, ele não é o Darin Pinterson que vai pegar a bola, bater bola, driblar, fintar, subir, descer, não sei o que, e fazer um arremesso miraculoso. Não é o jogo dele. O jogo dele é, pegou a bola, fintou uma vez, fintou duas, arremesso. Pegou a bola, bateu a bola, fintou uma vez, fintou duas, bandeja. Pegou a bola, cortou para cesta, bandeja. Pegou a bola, fintou uma vez, arremesso. É esse o jogo dele. Até aqui foi isso que a gente viu, porque é o que é o carro-chefe dele, é esse, tá? Mais uma jogada aqui agora, vamos ver o que ele faz mais uma vez, ó. Ó, é um arremesso criado por ele? Sim, senhor. Sim, senhor, ele cria o arremesso dele. Ó, ó. Estanca, step back, e um ótimo arremesso. Difícil, contestado, um shot making, né, com capacidade de shot making é a capacidade de finalizar arremessos, fazer arremessos difíceis, arremessos contestados, arremessos complicados, tá? Muito bom aqui. Mas de novo, quantos dribles ele deu? Ele fintou, ele veio pra cá? Não, ó. Recebeu a bola, atacou, um drible, arremesso. Já era. Mais uma vez aqui, ó, aqui agora é leitura pura. O que ele venceu a jogada aqui na leitura de jogo. Ó, vai receber o bloqueio na bola, ataca o garrafão. Ele sabe que ele tem um cara aqui marcando lá embaixo, outro cara aqui marcando a cobertura também. Ele sabe que para ele poder atacar essa raia com segurança, com espaço, ele vai precisar esperar esse pivô dele rolar para cá e chamar a atenção do pivôzão aqui. Porque se ele ataca muito rápido, esse pivô vem com ele aqui. Porque a outra opção de passe dele tá aqui atrás. Agora ele precisa esperar um pouco para esse camarada descer, rolar. E aí, quando ele rolar, virar uma opção de passe mais fácil. E aí o pivôzão não vai poder acompanhar o Kingston Flames aqui embaixo, como acompanharia se ele fosse rápido. Então ele sabe disso, e o que é que ele faz? Desacelera a passada. Olha a velocidade que ele ataca o aro, ó. Ó,
Ó a paciência. Por que essa paciência? Porque ele precisa que esse pivô, ó, que esse pivô saia daqui, ó. Quando ele congela esse pivô, ele congela. Congela como, Mátila? Jogando, né, um poder mágico nele? Não. Ele congela quando ele espera. Ele cria dúvida no pivô, ó. No pivô aqui, aparentemente ele vai infiltrar. Quando ele para, o pivô, poxa, o que ele vai fazer então? Ele pode passar a bola aqui, então o que que eu tenho que fazer? Apertar a marcação. E aí ele tem que ficar aqui, ó. Ele segura esse pivô aqui. Quando esse camarada aqui rola, e o Kingston Flame segura a bola, o pivôzão não tem como saber o que que ele vai fazer. Se ele corta pra cá, ele passa no passo picado. Se ele vem pra cá, ele infiltra. Então ele congela o máximo, leva a bola até a próxima cesta e mostra uma paciência espetacular. Mais uma jogada aqui agora. De novo, sendo muito objetivo. Agora já começa. Ah, aqui já começa. Ah, não, ainda não. Aqui é mais um passe, mais um arremesso. De novo, olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, porque isso aqui é muito interessante, tá? Ó, recebeu a bola aqui, um drible, atacou o garrafão. Chega aqui, o que que ele faz? Passa a bola. Por quê? Ele não vai tirar um floater aqui muito difícil. Ele tem um, dois, três caras protegendo, dois caras protegendo o aro e um cara acompanhando ele do lado. Então o que que ele faz? Passa a bola pro perímetro corretamente. Ótimo passe, ó. Ó. E gera o que poderia ser um arremesso. Mas o camarada não arremessa. Agora que tá o grande detalhe. Quando o camarada não arremessa, o que que ele faz? Ele fica aqui parado. Não, ó pra onde ele vem. Ó, ó, e vira uma opção de passe. Isso aqui é muito simples de fazer de novo, não é genial, mas muitos caras aqui passariam a bola e iam ficar panguando, iam ficar viajando na maionese, ó. Ah, eu passei a bola, agora eu vou ficar aqui, esperando o rebote, aqui, esperando um milagre divino. Não. Ele passa a bola, quando vê que o cara não vai arremessar, o que que ele faz? Se realoca, ele se reposiciona, ele vira uma opção, ele se dispõe a jogar o jogo sem a bola. E aí vira uma opção de passe, um arremesso que cai. Ele é o cara mais objetivo, talvez, que tenha nessa classe. Talvez não tenha nenhum pontuador, mas que tem um pensamento mais claro que ele na mente. Quando ele começa a jogada, ele sabe o que ele vai fazer. É muito, muito, muito bom de ver isso, cara. É assim, é de uma lucidez bizarra, bizarra, bizarra. Por isso que pra mim ele tem pouquíssima chance de dar errado na NBA, porque o jogo dele é lúcido. Ele tem, parece que ele tem claro e nítido na mente dele o que ele vai fazer praticamente sempre, tá? Então isso é muito valioso quando você tá falando de um cara de 19 anos, né? Que é a idade dele. Vamos agora para um pouco do passe dele, o QI e a leitura de jogo que ele tem para executar leituras simples. De novo, não são leituras geniais. Ele não é um playmaker absurdo, um cara que vai, nossa, meu Deus, como é que ele achou isso? Não é esse cara, não é esse cara. Mas são leituras simples que fazem um jogo ser vencido. Ninguém vence um jogo por leituras, né? Vamos colocar assim, jogos cotidianos não são vencidos por leituras fantásticas o tempo todo. Porque leituras fantásticas acontecem uma vez ou outra no jogo. Né? Leituras geniais acontecem de vez em quando. Agora o básico, o simples, o rotineiro, é o tempo inteiro, cara. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Então é o básico, é o simples, é o rotineiro que vence a boa parte dos jogos. E é o que ele tem aqui, ó. Cortou em direção à cesta, onde viu rapidamente que ele estava em desvantagem, que ele estava com uma marcação bem focada nele, ó. De novo. Um drible, atacou. Quando ele ataca, ele tem dois caras em cima dele. O marcador primário e o marcador na ajuda. Quando tem dois caras em cima dele, não precisa pensar muito para saber que tem alguém desmarcado. O que, que ele faz? Passa no perímetro. Bom arremesso pro Isaiah Howard que acaba errando, mas não interessa se ele errou, o que interessa é que o passe dele foi muito bem. De novo, leitura genial, leitura de Nikola Jokic? Não, não. Mas ele é uma leitura correta e que ele executou. Eu prefiro um jogador que execute leitura simples corretamente, muitas vezes, do que um jogador que execute leituras dificílimas de vez em quando e o simples ele simplesmente não consiga fazer, tá? Aqui se assemelha um pouco ao passe que ele fez ali no perímetro que a gente viu. Ele, né, quando vem a marcação, ele solta a bola num passe picado. E aqui eu quero que vocês pensem no seguinte também. O tipo de playmaking dele não é um playmaking de criação de vantagem, de executar leitura. O passe dele, a grande virtude do jogo coletivo dele na hora de passar a bola é na qualidade da leitura que ele consegue executar. Esse é o grande trunfo.
Não é que ele vai trabalhar em pick and roll e sempre conseguir passe picado, como o Michael Brown Jr., como outros caras. Né? O Darius Zucker Jr. não é esse tipo o tipo de playmaking dele não é esse. Ele é muito mais um ótimo passador do que um playmaker genial, um cara que vai operar pick and roll e que vai manipular a defesa e que vai fungir com os olhos e não é o jogo dele esse. É esse aqui, ó. Veio para pro centro do garrafão, um camarada aqui fechou. Quando o camarada fecha, ele executa o passe. Olha lá, ó. Arremesso bom. Já era. Não cai a cesta, mas não importa. Mais uma jogada aqui. Vamos ver o que ele faz agora. Aqui já é uma leitura bem, né? Só porque eu falei em, em manipular o pick and roll, ele foi lá e fez, né? Pick and roll veio, bloqueio na bola do Kusenak. Olha o que ele faz, ó. Segura, segura e na hora do último instante ele passa a bola no perímetro. Aqui foi excepcional a leitura dele, tá? Mas, de novo, não é o comum isso aqui. Ele não vai fazer isso 10 vezes num jogo. Ele vai fazer uma, duas e já era, tá? Tá tudo certo também. Olha lá. Olha a hesitação dele para poder segurar o defensor. Ó, hesitou, atacou. Atacou. Quando o camarada vem para cá para dentro e abre um certo espaço, ele coloca a bola no perímetro. Olha o arremesso perfeito. Excelente, mano. Excelente. Tá? É isso, meus amigos. Vamos aqui finalizando o vídeo. Vídeo um pouco mais curto, mais objetivo, como é o jogo do Kingston Flames, né? Um jogo objetivo, um vídeo objetivo para um cara objetivo. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Esse é o jogo ofensivo do Kingston Flames em alguns aspectos. Daria pra gente destrinchar muito mais. E a gente vai ter mesmo ainda para destrinchar um pouco mais o jogo desse camarada que tá jogando um absurdo de basquete e merece aí, né? ah, ah, menções para top 10, quem sabe top 8, top 7 dessa próxima classe, do jeito que ele tá jogando, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem em paz e é isso.